Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Este é um episódio que certamente vos vai deixar a repensar sobre a forma como vocês se relacionam com os outros e talvez até da forma como vocês se relacionam convosco. Portanto, para isso, eu convidei a Joana. Olá, Joana, como é que estás? Olá, Jorge, estou bem, obrigada. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Eu acho que as pessoas ainda não sabem, mas eu acho que tu trabalhas aqui numa área que é extremamente interessante, que é um bocadinho aquilo do futuro, da forma como as pessoas lidam entre elas. Acho que estamos a caminhar para uma era em que as preocupações se tornam cada vez mais a nível social, porque já o resto das bases da pirâmide já começam a estar preenchidas e agora existem outras preocupações, e otimizar os nossos relacionamentos, não só com outras pessoas, mas connosco, torna-se cada vez mais crucial. Portanto, sem querer eu estar aqui a falar muito, Joana, conta-nos um pouco sobre ti, o que é que tu fazes, essencialmente, que eu calculo que as pessoas estejam muito curiosas. Ok, obrigada desde já pelo convite. Então, falar sobre mim. Ora bem, falar sobre mim é sempre desafiante. Portanto, eu vivo em Luanda, eu trabalho em Luanda, numa das minhas vertentes profissionais. Então, trabalho na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento organizacional. E depois, então, tenho esta outra vertente de coaching de relacionamentos. Ambas as vertentes estão baseadas em psicologia, porque de facto é a minha formação de base. Eu tirei uma licenciatura de psicologia na Universidade de Coimbra, depois fiz um mestrado mais direcionado para a psicologia organizacional, para a área dos recursos humanos. E quando eu decidi juntar aqui a vertente do coaching, procurei uma certificação de coaching que também fosse ao encontro desta base de psicologia, e então tirei uma certificação de coaching psicológico, que é ministrada por psicólogos e única e exclusivamente para psicólogos, e portanto a psicologia está sempre na base de tudo o que eu faço. Ou Boa. seja, psicologia para mim é aquilo que nos diz o que é que o ser humano é, como é que o ser humano se comporta, como é que o ser humano pensa, age, e portanto por isso é que eu acho sempre que a psicologia é a base de tudo. Portanto, na vertente dos relacionamentos, eu soube que queria trabalhar esta área e fui à procura da forma de trabalhar essa área, e então só a psicologia não me fazia sentido. Então o coaching surge como um complemento à psicologia. E a junção das duas áreas para mim faz muito sentido, porque o coaching tem uma parte mais prática, uma parte mais direcionada para a ação, e é nesta junção que eu acho que está, que reside a minha ação, a minha abordagem para os relacionamentos. Pô, mas isto foi uma coisa que esta curiosidade, vontade de interagir com estes campos em si, surgiu logo enquanto estudavas psicologia, ou foi uma coisa que depois apareceu mais tarde? É curiosa essa pergunta, porque de facto, quando eu fiz um exercício de recuperar o que foi o meu percurso na psicologia, hum, porque repara, eu fiz a licenciatura e depois fugi um pouco da área clínica, não é? Quando eu entro para o mestrado de Psicologia Organizacional, há um distanciamento daquilo que é a psicologia clínica. E Sim. quando eu fiz este exercício de pensar neste meu percurso na psicologia, hum, lembrei-me que já na altura eu tinha interesse por terapia de casal, por terapia familiar, mas pronto, distanciei-me e então segui para a psicologia organizacional. Uh, Como é que depois surge esta questão dos relacionamentos? Era essa a pergunta, não é? Foi um pouco da minha experiência no meu relacionamento também, no meu casamento. Foi um pouco de introspeção de algo que exigiu de mim, que me fez querer trabalhar esta área em mim e trabalhar depois esta área com outros. Portanto, eu já estou na área da psicologia organizacional há cerca de 5, 6 anos, e só agora, há cerca de um ano, é que estou nesta área dos relacionamentos. Ok, boa. E se me permites,
tu escolheste, houve alguma razão em específico, ou mais que uma, para tu decidires escolher o coaching e não a parte de terapia em si, dado que tu já vinhas da Uhum, psicologia em si, existe sempre essa possibilidade, julgo eu, de ir para a parte terapêutica, uhum. e não só o coaching, porque muitas vezes vê-se várias pessoas que vão para a parte do coaching porque não têm o background de psicologia e fica mais difícil porque não podem entrar na parte de psicoterapia, psicologia clínica e por aí sem a licenciatura. No teu caso, tendo, porque o coaching em si? Sim, porque de facto vem trazer esta dimensão mais virada para a ação, mais foco na concretização. Ou seja, tu entras num processo terapêutico, ele tem sempre meio, início e fim, naturalmente, Uhum. mas o fim não tem um prazo, não é? É um processo terapêutico que pode durar bastante tempo. E eu, como sou uma pessoa de resultados, de foco em ação, o coaching dá-me aquilo que eu preciso, um Sim, início, meio, fim estipulado, em que tu estás focada numa só área, numa só dimensão que tu queres melhorar, certo. ok? Claro que há muita gente que trabalha em coaching sem a base de psicologia, e eu não quero censurar, não é? Mas de facto, com certeza que há uma lacuna muito grande, porque trabalhar com pessoas é trabalhar o comportamento humano, e a base da psicologia para mim é fundamental. Mas o coaching tem esta vantagem da ação. Se bem que isto para mim não é um caminho definitivo, não é? Porque eu estou neste momento também a estudar outra área da psicologia, que é a psicologia analítica. Ok. Portanto, eu hei de ter sempre a minha base da psicologia, o coaching agora como uma formação mais prática, direcionada para a ação, e a psicologia analítica como um referencial também de abordagem. Ok. E neste caso, por aquilo que tu disseste, mesmo fazendo uma certificação em coaching, tu consideras que existe diferença para comparando pessoas que não têm esse background de psicologia em comparação com quem já tem, não é? Sim, sim, definitivamente. Isto não quer dizer que todos os profissionais de coaching sejam maus por não terem psicologia, Claro, claro. não é? Porque também há profissionais de psicologia que não são bons, não é? Isto Sim, não é sim. linear, mas sem dúvida que quando se trabalha a relação, quando se trabalha algo com o comportamento humano, a Uhum. psicologia continua a ser a ciência, não é? Continua a ser a grande ciência. Sim, e também existe diferença entre, não só pela forma como opera, não é? Mas o tipo de pacientes, digamos assim, de clientes, de pessoas que procuram em termos de coaching e que te procurariam em termos de terapia de casal, neste caso, porque estamos a falar de coaching de relacionamentos, se bem que eu já acho que já vais explicar um bocadinho que se calhar abrange mais do que só a parte de relacionamentos amorosos, mas existe uma diferença entre aquilo que o coaching, os limites do coaching, digamos assim, comparando com a terapia específica, a terapia Uhum. de casal, Sim. certo? Sim, 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 porque num processo terapêutico tu vais trabalhar nas causas, vais muitas vezes ao teu passado, vais muitas vezes compreender aquilo que não é consciente em ti, não é? Pronto, do ponto de vista mais terapêutico e às vezes patológico. No coaching não, no coaching o foco é naquilo que tens agora e naquilo que queres ter num futuro próximo. Ou seja, não interessa as causas, não interessa o passado, não interessa as tuas experiências passadas. O que é abordado é aquilo que tu tens agora e aquilo que tu queres atingir num curto espaço de tempo. Certo. Sim, é um bocadinho como na parte da psicologia clínica, da psicoterapia, por exemplo, se nós estamos tristes ou se nós estamos um pouco mal com o ponto em que estamos, se calhar podemos procurar um profissional na parte do coaching, etc., a PNL, que nos ajude a atingir determinados objetivos. A partir do momento em que é um problema clínico, como uma depressão, uma crise de ansiedade, etc., aí já deverá ser colocado a possibilidade de um psicoterapeuta, até mesmo Sim, a psiquiatria, por aí fora. Mas, sim, mas, sim. mas é curioso essa parte Desculpa, de. deixa-me só Diz. acrescentar uma parte. Sim, sem dúvida que qualquer patologia mais acentuada deverá ser tratada por um profissional num processo terapêutico e não por um coach.
seja ele quem for. Mas uma pessoa que recorre também a um processo terapêutico não quer dizer que tenha necessariamente uma patologia. Ok? Claro, Uma claro, pessoa claro, claro. perfeitamente saudável pode recorrer a um processo terapêutico. A questão é que um processo terapêutico vai à procura dos gatilhos, vai à procura de causas que num processo de coaching não há espaço para isso, não é? Um Sim. processo de coaching é virado para o futuro. Era só para fazer Sim, sim, sim. esta separação, porque é muito importante para mim também desmistificar isto de fazer terapia, porque fazer terapia é perfeitamente normal e tu podes fazer terapia, podes fazer um processo de coaching, nada inviabiliza um e outro. Aliás, até acho que todos nós devemos fazer um e outro durante muito tempo na nossa vida ou em momentos diferentes da nossa vida. Eu continuo a ser defensora da psicologia, de qualquer processo terapêutico, porque é sem dúvida um caminho também muito produtivo. Não, sim, certo, e é bom também teres esclarecido dessa forma, porque eu também sou um bocadinho dessa opinião de que a psicoterapia devia ser um bocadinho como a fisioterapia. Devia ser feita quando uma pessoa tem alguma lesão, e mesmo às vezes é como ir ao ginásio, devia ser feito só para ficar em forma. Mas Sim, pronto, acho que isso é da mesma forma que agora começamos a ver muito mais iniciativa deste tipo de temas, coaching, etc., preocupações com os relacionamentos, preocupação com a saúde mental. Acho que isso também eventualmente vai chegar lá, é um sim, bocadinho, é ir subindo na pirâmide. E, sim. mas se calhar para esclarecer da melhor forma possível, para quem ainda está um bocadinho confuso, quem são as pessoas que, isto é, quem é que te deve procurar a ti nesta parte de coaching de relacionamentos? Que tipo de pessoas, que tipo de problemas é que costumam chegar a ti? Ok, muito pertinente, porque de facto uma pessoa que se propõe a realizar um processo de coaching não é uma pessoa qualquer. Tem que ser de facto uma pessoa com uma grande abertura para a mudança, uma pessoa que está comprometida com o processo, uma pessoa que sabe onde está e onde quer chegar. Claro que nem sempre nós temos noção onde é que nós queremos chegar, não Claro. é? Mas ter este discernimento daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, para que seja uma pessoa maleável ao processo. Ou seja, para que nós, portanto, um processo de coaching vai de 6 a 8, 10, 12 sessões, é muito limitado no tempo, não é um processo contínuo que pode ficar um ano, não. O que Ok? se quer é que seja um processo limitado no tempo, então tem que ser uma pessoa que esteja minimamente dentro daquilo que quer, do objetivo que quer atingir. Porque um processo de coaching é isto, é definir um objetivo e fazer tudo para o atingir. Ok, certo, 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 percebo. E para não diminuir o coaching de relacionamentos à parte dos casais, porque como eu já te disse, eu tenho até aqui questões colocadas por quem me segue e é tudo muito à volta dos casais. Eu também tenho algumas curiosidades muito voltadas para a parte de relacionamento amoroso, mas de que forma é que o coaching de relacionamentos pode ou é mais do que a parte só de relacionamentos amorosos? Sim, é muito mais que isso, porque de facto nós somos um ser social, não é? Nós estamos em constante relacionamento, seja com quem for, e como tu disseste, e muito bem, e até connosco próprios. O meu foco e o meu campo de estudo e o meu campo de atuação é para efetivamente relacionamentos amorosos. Mas sem dúvida que um processo de coaching de relacionamentos pode ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito familiar, porque nós estabelecemos relações com todas as pessoas que nos rodeiam. Sim, Claro, claro, boa. E pegando então agora na parte de amorosa em si, que eu calculo também é para quem as pessoas estão mais curiosas em saber, perceber efetivamente se os relacionamentos delas estão assim tão saudáveis quanto julgam, porque isto é uma coisa que eu tenho que confidenciar e desabafar até, que eu achei curioso, um, que eu fiz esta questão para várias pessoas, até acho que foi no meu Instagram, mas foi na parte dos amigos chegados, e eu tenho um grupo de amigos que é muito
ativo, proativo nas respostas. Quando eu costumo perguntar alguma coisa, especificamente para estes grupos de amigos, eles costumam rapidamente entrar em debate e colocar questões e serem muito proativos. Nesta parte dos relacionamentos, eu senti que havia eu senti-os muito retraídos. Houve imensas pessoas que eu senti que não responderam, que não queriam de forma alguma colocar questões. Alguns até porque as namoradas estão nos mesmos grupos, etc. E eu percebi, eu se calhar percebi porquê. Se calhar foi por causa disso. Mas senti que havia aqui alguma, não sei, se calhar algum estigma, mas senti de facto que eles estavam um bocado reticentes em colocar questões, em falar sobre o assunto, e eu fiquei a questionar, será que os relacionamentos de todas as pessoas à minha volta estão assim tão bem que ninguém tem questões, ou então é uma coisa que as pessoas não param sequer para pensar sobre isso e é por causa disso que há falta de questões. Pronto, a razão pela qual eu não sei. Não sei que questões eles têm, o que é que eles gostariam de resolver, só de alguns no caso, mas portanto eu pergunto-te a ti, com as pessoas com as quais tu já tens experiência, que chegam até ti, quais é que costumam ser os problemas, as situações que tentam resolver mais especificamente. Uhum. É muito interessante isso, porque de facto nós vivemos e crescemos a ouvir questões como entre marido e mulher não se mete a colher, não é? As questões privadas ficam em casa e de facto é uma dimensão da nossa vida muito privada e que nós reservamos muito para a nossa esfera privada. E acredito que é uma esfera da nossa vida que nós tendemos a não querer mostrar quando as coisas não estão bem, não é? Porque quando tu não estás num trabalho, quando estás num emprego que não te é feliz, que não te é positivo, normalmente as pessoas queixam-se muito do trabalho, não é? Ou da parte financeira também tendem a queixar-se, mas de facto naquilo que é a relação conjugal há sempre alguma reserva de mostrar para o exterior. E respondendo à tua pergunta, depois das questões, quando as pessoas falam, quando as pessoas trocam impressões, as questões são sempre muito comuns. Ok. A verdade é que os problemas conjugais são sempre muito comuns. E muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, daquilo que é a minha experiência, tem a ver com comunicação ou com falta de comunicação, não é? Tem muito a ver com expectativas que geramos em relação ao outro, que não Uhum. comunicamos, alguns pontos que estão bem ou que estão menos bem e que não comunicamos, porque a falta de comunicação é para o bom e para o mau, Sim. não é? Também é muito bom comunicarmos aquilo que é positivo no relacionamento, porque vai potenciar e vai muitas das vezes abrir caminho para falar daquilo que é menos bom. Ou seja, eu diria que é tudo muito à volta da comunicação ou falta de comunicação. Ok, boa. Não, eu sinto realmente que existe muito ou muita má comunicação entre casais, mas em próprio entre pessoas. Porque Uhum. eu vejo nos meus círculos de amigos a forma como eles falam e como eles discutem entre amigos, por exemplo, só homens, e depois a forma como eles falam e discutem entre casais é totalmente distinta. E eu acho que se uma pessoa se comporta e se posiciona de uma forma totalmente diferente quando está na presença de alguém com quem partilha a vida, comparativamente com quando está na presença de um amigo, é provável que a forma como o discurso vai quando está com um amigo também é completamente diferente quando está com a namorada, o namorado, quem seja. E isso a parte da má comunicação em si, para além pronto, de várias angústias que causa numa relação, quais é que tu achas que acabam por ser as maiores consequências ao fim de algum tempo? Ao fim de algum tempo, é muito claro, é o distanciamento, não é? Tens duas pessoas que não comunicam, ou quando comunicam não o fazem da melhor forma, o que existe é um distanciamento. Começa pelo distanciamento emocional, até que se torna num distanciamento físico.
e muitas das vezes duas pessoas vivem lado a lado, mas só existem, não é? Lado a lado. Sim. Já não partilham nada daquilo que é a relação conjugal. Portanto, a pior consequência que há é o distanciamento. E fica para ti muito claro se existe uma ou duas, assim, tipo, uns pontos principais do porquê dessa falta de comunicação costumar existir, que exista, ou é variada, depende das pessoas? Uhum. Claro que depende das pessoas, depende dos contextos, da educação, depende de tudo isso, mas eu diria que o ponto fulcral é o relacionamento consigo próprio, não é? Aquilo que tu há pouco dizias talvez seja, sem dúvida que o relacionamento consigo próprio é o primeiro passo para tudo, não é? Se tu não comunicas contigo próprio, se tu não te relacionas contigo próprio, se tu não paras para pensar em que é que naquilo que tu gostas, naquilo que tu queres, tu não conseguirás relacionar-te com a outra pessoa. Ok? E há muito esta questão que a psicologia aborda e a psicologia analítica mais, a questão da projeção, não é? Nós termos as nossas expectativas, as nossas necessidades, os nossos desejos e projetarmos tudo isso na outra pessoa, as nossas frustrações projetarmos na outra pessoa, não é? Ou seja, a falta de relacionamento connosco próprios Sim. que leva à destruição do relacionamento com o outro. Sim, isso é muito verdade. Até muitas vezes fala de. Quer dizer, muitas vezes fala, não sei propriamente onde é que se fala, mas no meu círculo, pelo menos naquilo que eu vou vendo, vou lendo, etc., eu vejo muito que há o debate de quando alguém está muito chateado, muito chateada com outra pessoa, quando alguém está muito frustrado com outra pessoa, etc., até que ponto é que a maioria dessas vezes a raiva não vem da outra pessoa, mas sim dela própria, a frustração não está na outra pessoa, mas sim dela própria, e quantas discussões é que são causadas por instabilidade da pessoa que acaba por começar a discussão e não por relação das pessoas que estão a ter a discussão. Sim, sim, Isso, sem dúvida que sim. uma das coisas também que eu sinto, e eu lembrei-me disso até a olhar para um dos teus posts no Instagram, em que falavas do princípio, penso que era 90-10, em que 90% quando uma pessoa está triste, por exemplo, 90% da tristeza normalmente advém de coisas passadas, apenas 10% está relacionadas com o presente. Eu vejo muito isso nas relações em que, Uhum. a meu ver, isso parece-me vir também da falta de comunicação, que é ao deixarmos que várias discussões passadas ou várias expectativas defraudadas se vão acumulando, depois, quando existe uma nova discussão, eu não sei se as pessoas reparam nisto ou não, nós começámos a discutir porque a porta do armário estava aberta, mas é porque a pessoa faz sempre aquilo, porque não tem cuidado Uhum. nenhum, porque não respeita aquilo que a outra pessoa diz, e já estamos a Uhum. entrar na integridade da outra pessoa porque a porta do armário estava aberta. Eu calculo que isto seja uma coisa que se calhar te aparece muito, não? Sim, sim, e há uma das minhas publicações que também diz que a maioria dos casais começa a discutir e ao fim de 5 minutos já não sabe qual é que era o motivo da discussão. Porque é isso, é uma avalanche, não é? Começámos por um ponto e acumulamos e trazemos tudo naquele momento, trazemos tudo cá para fora. E isto mais uma vez mostra a forma como as pessoas não digerem as coisas, a forma como as pessoas não fazem uma introspeção. E também há aqui depois outro fator que é a desresponsabilização, não é? Eu não assumo a responsabilidade dos meus atos, das minhas ações, a culpa é sempre do outro, o problema está sempre no outro, não é? E as coisas vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, não há relacionamento comigo própria, não há relacionamento com o outro, não há comunicação, não há introspeção, não há aqui um processo de caminho de aprendizagem e pronto. Quando há uma discussão, tudo é motivo para aquela discussão acontecer. É isso. E de facto, a discussão é um dos sinais de alerta, não é? Uhum. Claro que todos os casais discutem, mas a forma como se discute diz muito sobre os casais, não é?
naturalmente que discutir é saudável, certo? Nada contra. Mas a forma como se discute, o conteúdo da discussão e a resolução que se dá à discussão. Quando é que tu achas que começam a aparecer sinais que já é tipo alerta vermelho? Já não é um alerta laranja, é um alerta vermelho. Quando tu chega a hora de ir para casa e tu não queres estar com aquela pessoa que vais encontrar, não é? Okay. Ou seja, tu já procuras o distanciamento. Quando tu tens um problema, tens uma inquietação e não é com a pessoa que está ao teu lado que tu desabafas, não é com a pessoa que está ao teu lado que tu falas, é tudo é um sinal deste distanciamento emocional, não é? Que depois vai para o distanciamento físico e depois não há relações sexuais, não há convívio, não é? Mas antes do distanciamento físico, há este distanciamento emocional que as pessoas tendem a desvalorizar. Sim, eu comecei-me a rir porque eu lembrei-me de um episódio de um comediante que eu vi já há uns tempos e ele falava essencialmente sobre qual é que era o ponto em que a maior parte das pessoas estavam, em que já deviam ter terminado uma relação, mas não tinham coragem de terminar. Eu acho que depois, lá está, há muitas pessoas pronto, que podem ainda acabar por melhorar as relações deles, fazendo coaching, fazendo terapia, o que seja, mas há pessoas que já estão para lá desse ponto, nota-se perfeitamente, simplesmente caíram na comodidade e não, por aí permanecerão. E uma coisa que ele dizia é, ele perguntava às pessoas se elas nunca tinham pensado, às vezes, por muito mal que seja, se de repente não lhes vinha um pensamento à cabeça de que não era tão muito mais fácil se acontecesse alguma coisa a esta pessoa e de repente ela desaparecesse da minha vida. E eu fiquei a pensar nisso e perguntei a pessoas que eu conhecia se isso era uma coisa que já tinha surgido. E eu percebi que sim. Secretamente, existe uma data de pessoas em relações que preferiam que essa pessoa sorrateiramente morresse ou qualquer coisa assim, só para lhes poupar o desgosto e a dor de cabeça de terminarem com aquela relação. Pá. Isso, eu acho, é uma cena cómica, mas é uma coisa que acontece. E eu acho isso ridículo. Eu não iria ao ponto de esperar que a pessoa morra de repente, Claro. não é? Isso é muito macabro, mas acredita que há pessoas que estão numa relação à espera de serem traídas ou traídos para terem um motivo para acabar a discussão, para acabar a relação, A relação. não é? Não é? Ou seja, é o fim, pronto, é um fim de uma relação, óbvio, ou não, para outras pessoas não, mas ok. Mas há pessoas que vivem nesta ansiedade de que a outra pessoa caia em traição para terminar Sim. a relação. E Sim. tu achas que quando as pessoas entram nesses pontos, tu achas que ainda faz sentido tentar salvar essa relação ou não? Sim, para mim faz sempre sentido. Faz sempre sentido. Porque faz sempre sentido porque, ou seja, faz sempre sentido desde que haja amor, não é? E as pessoas, e agora tu perguntas, mas como é que eu sei se há amor ou se não há? Sabe-se, internamente sabe-se. No momento mais nu do dia, no momento mais ausente de todo o ruído, tu sabes se amas ou não aquela pessoa. E quando há esse sentimento, sim, vale a pena, com certeza. A questão é que dá muito trabalho, não é? E às vezes pode ser um processo muito doloroso, porque tu não te vais confrontar só com as falhas da outra pessoa, tu vais te confrontar com as tuas próprias falhas, tu vais te confrontar com a tua sombra, com aquilo que é oculto em ti. Então é um processo muito doloroso, porque passa também pela responsabilização dos teus atos e não só de culpar o outro. O outro, claro. Mas sim, no momento mais nu do dia, se tu sentires que amas aquela pessoa, sim, vale a pena. Vale sempre a pena. É que por acaso isso é um ponto interessante em que, eu não sei, eu a nível da forma como eu olho para relacionamentos, etc., acho que também sou uma pessoa um pouco diferente daquilo que será a média e a maioria,
porque eu tenho muita dificuldade em acreditar em relacionamentos a longo prazo. Se calhar por causa de ser uma pessoa mais ambiciosa, de me cansar de estar sempre a fazer a mesma coisa, estar sempre com a mesma pessoa, etc. Por acaso não é o caso, até estou muito bem, estou bastante orgulhoso do meu estado atual, do meu relacionamento atual, nunca pensei, mas já ter passado, apesar de ser novo, já ter passado por vários relacionamentos, eu sempre me perguntei, sempre me questionei até que ponto, ou como é que eu saberei se aquilo que eu estou a sentir neste momento é comodidade ou é o efeito normal da paixão de ir desaparecendo ou apaziguando, porque eu calculo que para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas, a paixão nos primeiros meses até o primeiro ano, que seja, é incrível, e depois as coisas estabilizam e ficam monótonas e é o dia a dia, etc. Como é que eu posso saber se eu estou a entrar na comodidade e é por causa disso que eu ainda estou com essa pessoa, ou se simplesmente é um processo normal de transição da paixão para o amor que se constrói, o que seja? Sim, ora bem, há aqui um processo, não é? Da paixão, do amor, e depois a maioria do discurso é precisamente isso. Há a paixão e o amor, e depois o que é que acontece a seguir? E por que não pensar que vem outra vez uma paixão? Não é? Okay. E é isto, o ciclo do amor é paixão e amor, paixão e amor, paixão e amor. E se tu tiveres esse ciclo com a mesma pessoa, com a pessoa que está ao teu lado, é isso que tu vais saber, que o amor continua a existir, porque há sempre momentos de paixão. Ok, ok. Faz sentido? Sim, estou a perceber. Portanto, à partida, se eu com aquela pessoa já não conseguir de forma alguma despoltar a paixão, é porque se calhar eu caí mesmo na comodidade e não estou num processo normal de relação em que a paixão volta. Eu percebo isso no sentido em Sim. que eu estando numa relação longa, a paixão normalmente acaba sempre por se dissipar, a paixão inicial, e depois uma pessoa fica a pensar se está na relação certa ou não, e eventualmente há relações que nós voltamos a ter aquelas vontades de estar sempre com a pessoa, desejo sexual, etc. Se isso não acontecer, à partida é porque se calhar alguma coisa está errada, porque Ok, não é a pessoa vamos certa. parar aí nessa parte do teu discurso. Se isso não acontecer é porque alguma coisa está errada. Então o que é que eu posso fazer? Não é? Puxar a responsabilidade até a mim, puxar a responsabilidade para a relação, conversar com outra pessoa e dizer: bem, aqui há qualquer coisa que já não está bem, nós já estamos a ficar muito monótonos. O que é que podemos fazer? Ok? Ok, ok. E não ficar à espera que tudo aconteça naturalmente. Não, porque não vai acontecer naturalmente. Nós temos que voltar a acionar a roda para vir a paixão novamente, para vir momentos altos. Havendo este compromisso de parte a parte, esta interação e esta vontade partilhada entre os dois de fazer aquilo acontecer. Certo. Então, haverá paixão novamente, amor novamente, e será sempre este círculo, Um ciclo. não é? Sim, Porque, porque isto também tem muito, esta questão da paixão e do amor, a psicologia analítica explica isto como uma projeção, não é? Eu projeto no outro e então estou em paixão, estou a projetar no outro por deslumbramento, estou apaixonada. E então vem depois um ponto baixo em que há consolidação, há um processo, há uma parte, pode haver uma parte menos má no casal, ambos assumem a responsabilidade nisso, fazem algo e volta novamente um momento alto. ok, ok, estou a perceber. Antes, se calhar, de entrar aqui nessa parte, porque existem até algumas, pelo menos uma questão, penso eu, que foi colocada pelos ouvintes, digamos assim, que está relacionada Uhum. com isso. Nós falámos aqui muito sobre a parte da má comunicação e se calhar aquilo que as pessoas estão a perguntar é: ok, já percebi, má comunicação é um problema, mas como é que eu posso melhorar a minha comunicação com a pessoa que está ao meu lado? Se pelo menos eu sentir, imagina que eu estou numa relação em que eu sinto, ok, eu quero fazer isto, mas se calhar a outra pessoa ainda não está muito aberta a fazer alterações. Como é que nesse caso eu posso tentar melhorar a comunicação? Sim.
Eu acho que a primeira dica é criar momentos de comunicação e não esperar que a comunicação aconteça de uma forma fluida e romântica sempre. Uhum. Não, há momentos na relação, há fases na relação que isso não vai acontecer. Então tem que haver esta consciencialização de criar momentos para comunicar. Seja uma vez por semana, combinarem um momento a dois, um jantar, uma saída em que se propicie a comunicação. Ou seja, é quase que forçar para acontecer, é verdade. Às vezes é preciso forçar um pouco para que ela aconteça. E quando acontece um momento de comunicação, aproveitar esse momento para comunicar sobre o facto de não se comunicar, não é? Olha, acho que estou com um problema de luz. Pronto, Fico- estás a ver? É estas coisas que às vezes acontecem. Muda do gerador para a luz da rede e pronto, agora houve aqui uma quebra. Já Isso, estabilizou. Então, criando momentos de comunicação que por vezes tens que reforçar para que eles existem, reforçar e forçar também, mas tens que abrir espaço para isso. E abrindo espaço para o primeiro momento de comunicação, então vamos falar também sobre comunicação, vamos falar sobre aquilo que está menos bem, que está bem. Esse seria uma das dicas para ajudar aqui no tema da comunicação, ou seja, criar momentos de comunicação. O segundo será, muitas das vezes, ter cuidado com as barreiras que há à comunicação num casal, não é? Quando tu sentes que a outra pessoa não quer falar, respeita o momento da outra pessoa, não forces, porque aquele momento pode não ser o propício. Outro momento, outra barreira que pode haver é o casal também combinar. Eu acho que esta técnica é muito interessante. O casal combinar determinadas palavras-código que podem utilizar em momentos mais conflituosos para ambos perceberem que aquele assunto vai ficar para outra altura ou que aquele assunto tem que seguir outro caminho, ok? uhum. E não se deixarem levar no calor do momento, no calor da discussão, Ok. ok? Ou seja, num momento sóbrio, digamos assim, num momento sóbrio do casal, Uhum. ambos combinarem estas estratégias de uma palavra código que noutro momento menos sóbrio possam utilizar para sinalizar um ao outro que as coisas já não estão aí pelo caminho certo. Ok, Ok? percebo. Diz. Não diz. Não, porque ao início falaste da questão de forçar os momentos de comunicação. Eu acho que, por exemplo, na minha cabeça, se calhar há mais tempo, pensando daquilo que era o que seria um relacionamento de um filme, a primeira coisa que eu penso é, então, mas se eu estou a forçar, seja o que for, dentro do meu relacionamento, será que eu estou bem? Será que eu estou no relacionamento certo? Isso é uma pergunta que me surge a mim e certamente também vai surgir a outras pessoas. Portanto, em que ponto é que nós ficamos, tipo, o que é um forçar saudável que costuma acontecer, o que é já excessivo? Sim, é pertinente, porque quando eu digo forçar parece sempre uma palavra negativa, não é? Parece sempre algo pouco saudável. E pode ser, obviamente, quando tu vais contra a vontade de outra pessoa, estás sempre a entrar num campo pouco saudável. Mas aqui o forçar a comunicação tem a ver com criar mecanismos, criar momentos da rotina, criar espaços para que a comunicação aconteça. Porque sabemos que hoje em dia o ritmo é tão acelerado, não é? É o normal, é termos um ritmo acelerado, que a vida conjugal é muito afetada por isso. Ok. Então, o forçar aqui é encontrar na agenda, colocar na agenda algo que é importante para o casal, um momento para comunicar. Ok. Ok? Porque isto é muito normal. Se nós não colocamos na agenda algo que queremos fazer, não vai acontecer, porque há sempre outra coisa que se coloca, ou porque temos que ir à casa de familiares, ou porque agora temos que tratar deste assunto, ou o próprio trabalho impera a relação conjugal. Não é? Então, forçar quer dizer criar um momento na agenda, à sexta-feira à noite, ou à quarta-feira à noite, ou ao sábado à noite, em que há um momento só para ambos, só para o casal. Ok, percebo. Mas
se nós pegarmos no forçar ou o que seja, tudo o que seja ir um bocado contra aquilo que é natural, a pontos mais extremos, por exemplo, qual é que é a tua opinião na parte de tudo o que toca a sacrifício por parte de uma pessoa para agradar a outra? Isto seja, eu sacrificar-me para fazer algo que eu não gosto, mas a outra pessoa gosta, e isto de forma recorrente, não é, por exemplo, eu não gostar de ir às compras e de vez em quando ir às compras, também não é uma coisa que não me custa assim tanto, mas não sei, se calhar eu não gosto de forma alguma de ter a casa arrumada de uma determinada forma, não tem a ver comigo, e eu permito para a outra pessoa, ou até mesmo eu acabar por me moldar à outra pessoa e ela se moldar às minhas vontades, digamos assim. Uhum. Sim, sacrificar, lá está mais uma palavra com aqui uma conotação negativa. Eu iria pegar naquilo que tu disseste e passar para o campo das cedências, não é? Compromisso. Ceder naquilo que é a minha vontade para que a vontade do outro também tenha espaço. Sim, isto é muito importante num relacionamento. Num relacionamento, um amor feliz, como eu uso muito essa expressão, é quase que um lema, um amor feliz não quer dizer que ele seja romântico e cheio de flores sempre, não é? Estas cedências são importantes. E é muito importante que ambos tenham consciência destas cedências, ou seja, eu não gosto de ir ao supermercado, mas então eu vou ao supermercado, eu cedo na minha vontade, eu vou ao supermercado e de alguma forma eu mostro à outra pessoa que eu estou a fazer também para agradar, não é? Ou seja, há um compromisso de que eu vou ao supermercado por mim, por ti, desculpa, eu vou ao supermercado por ti, pela nossa relação, ou seja, é uma linguagem de amor também, não é? Há um autor que diz que existem 5 linguagens de amor, e o importante é que elas sejam conhecidas por ambas as partes. Não é? Não é eu ir ao supermercado por ti e não te dizer nada, vou contrariado, vou forçado, não digo nada, mas vou na mesma. Amanhã, quando discutirmos, eu vou atirar à cara que eu ontem fui ao supermercado por ti e tu não dás valor a nada, ok? Porque a outra pessoa nem percebeu que era um sacrifício assim tão grande, não é? Então, trazer isto para o plano da consciência, para o plano da comunicação, de troca, não é? De cedências. Eu cedo por ti, pela nossa relação, tu cedes por mim e pela nossa relação noutros momentos. E isto ser uma negociação e ser um compromisso, ser uma linguagem de amor entre o casal. Sim, Faz sim, sim. sentido? Novamente a parte da importância da comunicação, não é? Sim. Mas eu Sim. acho, uma coisa que eu acho curiosa, isto é um fenómeno que eu vejo muito, não sei se tu apanhas disso ou não, é normalmente, eu aqui falo da parte do homem, porque é o meio em que eu me insiro mais, não é? Eu vejo muitos homens, e eu próprio já fiz isso certamente, que se apaixonam, se sentem interessados por determinadas características numa mulher, seja a independência dela, seja a forma como se relaciona com os amigos, seja a liberdade, a forma como dança, o que seja. E quando as coisas evoluem para uma relação, eu vejo muito que existe a tendência em tentar limitar as próprias características que logo em primeira instância atraíram esse homem ou atraíram a mulher. Isto eu acho que acontece muito por insegurança da pessoa que faz com que tenta limitar por aí fora, mas de que forma é que isso pode vir, certamente isso será um problema, mas de que forma é que isso poderá vir a ser resolvido, e se tu encontras outras explicações pelas quais isso possa acontecer? Sim. Muito interessante. Olha, a psicologia analítica dá uma explicação de gênio para esse fenómeno. Portanto, a psicologia analítica foi fundada por Carl Jung. Carl Jung foi um gênio da psique humana, e ele explica esse fenómeno de uma forma brilhante.
quando tu te apaixonas por alguém, tu estás numa projeção, tu estás a apaixonar-te por deslumbramento. Ou seja, passando para um exemplo, quando tu te apaixonas por uma mulher muito independente, tu estás a projetar algo que está em ti oculto. Ou seja, tu gostarias de ser tão independente como ela é e tu admiras essa pessoa porque ela é muito independente. E o que é que acontece? Nem sempre a relação é tão saudável ou é tão produtiva ao ponto de tu perceberes que essa pessoa independente te pode ajudar tu própria a seres tão independente também como ela. Ok? Normalmente o que acontece é que esse deslumbramento cai porque tu não atingiste essa característica que tu viste na outra pessoa, esse deslumbramento cai, essa projeção cai e há o conflito. Ou seja, tu passas de admirar a pessoa por ser independente para um ponto em que essa independência já te irrita, essa independência já te causa transtorno, porque tu não atingiste isso que tu projetaste na outra pessoa. Certo. E como é que isto se resolve? É muito fácil, não é fácil, mas é fácil se tivermos consciência disso, é trazer para a consciência, é pensar nestes termos, não é? Aquilo que eu vejo no outro, eu tenho em mim. E então, a relação com o outro, com essa pessoa, vai-me permitir a aprender a ser assim. Portanto, e para Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, o relacionamento é a melhor oportunidade que o ser humano tem para se desenvolver. Porque, muito baseado nisto, nós apaixonamos por aquilo, por alguém, por traços de outra pessoa que nós também temos em nós, só que são ocultos, estão no nosso inconsciente. Sim. Ok? Então, a técnica aqui é tu aprenderes com a outra pessoa para desenvolveres essas características em ti e ao mesmo tempo a outra pessoa também se apaixonou por ti, pelo teu potencial, por algo que gosta em ti, porque também tem essa parte nela, ok? Então ambos fazerem este caminho de encontro naquilo que se admiram. Uma coisa que eu vejo, e isto, antes de mais, dar-te mérito pela explicação, porque acho que foi muito boa, e é um ponto que eu acho extremamente curioso e relevante, porque eu vejo isso a acontecer recorrentemente, também já me aconteceu a mim, não sei se ainda acontece, talvez no início agora do meu relacionamento possa ter acontecido, porque é fácil projetarmos na outra pessoa. Mas uma coisa que eu sinto também muito, e gostava de saber a tua opinião sobre, é quando, independentemente de existir essa projeção ou não, isto olhando como um elemento externo, que vê duas pessoas que imagina que são muito ambiciosas, as duas, que são muito independentes, que têm uma personalidade muito forte, e eu acho que muitas vezes acontece um fenómeno que toda a gente pensa o quê? Se estas pessoas se juntarem, vão ser aquilo chamado power couple, um casal totalmente imparável. E eu vejo muitas vezes acontecer exatamente o oposto, das pessoas definharem juntas. Em vez de se expandirem, elas definham. Porquê? É precisamente por isso, porque tu só vais expandir quando tu encontras o oposto. Okay. Porque é no oposto que tu encontras que está o teu potencial, que te vai fazer expandir. Isto é complexo, mas é maravilhoso compreender isto. Mas isto é um bocadinho... Desculpa, isto é um bocadinho na ótica de os opostos é que se atraem, algo do género? É um pouco isso. Isso é senso comum, não é? Os opostos atraem-se e o mecanismo é este, não é? Tu tendes a apaixonar-te por alguém com características que tu julgas que não tens, não é? Que é o teu oposto, e elas estão lá, tu estás a projetar, e então quando as coisas passam para o consciente, quando se ultrapassa aquela crise em que caem todas essas barreiras, não é? Que é normalmente quando as relações entram em declínio, mas quando se consegue ultrapassar isso, os opostos continuam a ser opostos, um pouco mais juntos, e são um casal saudável, é uma relação com maturidade. Quando não são opostos, quando não são dois polos opostos, duas pessoas opostas, a coisa também pode funcionar.
será um pouco, como tu dizias, um pouco a definhar, não é? Como tu dizias, e o que acontece é que essas pessoas têm tensões com exteriores, com pessoas do exterior, não é? Esta questão da projeção acontece com o exterior. Não quer dizer que pessoas que sejam iguais não tenham também, não possam ter também um longo amor feliz. Também podem, obviamente. Vai depender muito de como é que fazem a gestão destas tensões para com outras pessoas do exterior. Mas, efetivamente, o interessante é realmente ver como é que os opostos se fazem crescer um ao outro. Isso é curioso. Se calhar Uhum. eu diria, posso estar completamente enganado, mas eu diria que para dois iguais evoluírem em conjunto é precisa muito mais maturidade do que dois opostos, porque Sim. imagina que eu sou muito ambicioso, que até sou lá, e se calhar eu sou muito ambicioso porque eu tenho inseguranças e preciso de sentir que quero provar alguma coisa ao mundo, portanto uma validação, uma necessidade de validação externa, e eu sinto-me atraído por uma pessoa que é, tal como eu, extremamente ambiciosa. Se calhar também é ambiciosa porque tem inseguranças, e então isto parte do pressuposto que as minhas inseguranças, para além de me tornarem ambicioso, também me vão fazer me tornar ciumento face à própria ambição da outra pessoa, da mesma maneira que ela se vai tornar ciumenta face à minha independência e à minha ambição. E se calhar é por causa disso que nós vamos acabar por colidir muito mais e limitar-nos um ao outro e ter uma relação muito mais destrutiva, e será necessária muito maior maturidade para perceber que o porquê de eu ter essa ambição, o porquê das minhas inseguranças, e a outra pessoa também perceber isso, e nós conseguirmos conviver com a independência um do outro e essa força sem sentirmos que é um risco para nós próprios. Não sei se isto fez muito sentido. Sim, 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 faz sentido. Faz sentido. A questão é que quando tu encontras alguém igual a ti, tu vais, tu vais estar a lidar um pouco contigo, não é? Então, Uhum. exige ali exige mais, exige, exige algo mais de ti porque tu não vais encontrar aquilo que tu precisas porque não é o teu oposto. Ou seja, é como se é complexo, mas é como se tu não estivesses completo, porque o que tu encontras és tu, é um pouco de ti. Uhum. Pá, é que eu acho isso curioso da parte dos opostos e dos espelhos, etc. Porque há imensas pessoas que defendem que os opostos se atraem, mas eu também vejo muitas pessoas que defendem que tu não podes procurar um oposto, que tu deves procurar alguém que é igual, que é igual a ti, que é semelhante a ti. E eu sinceramente, eu não sei, mas se calhar é isso. Talvez eu diria que tu podes e deves encontrar alguém semelhante a ti se tu tiveres a maturidade suficiente para conseguir lidar com essa tensão Com acrescida. alguém igual a ti. Pois, se calhar é um bocado isso. E isto é talvez como a questão da poligamia e a questão do amor incondicional e a questão do amor livre, um, que eu calculo que entrem também nestes aspectos de só funcionam para pessoas muito mais bem resolvidas do que a média, porque eu acho que a pessoa média, seja pelas razões que for, porque tem inseguranças, porque tem determinados traumas, porque a sociedade definiu certas coisas que para elas usam como máximas, dificilmente conseguiriam entrar numa relação ou em várias relações poligâmicas ou numa relação de amor livre, comparativamente com pessoas extremamente bem resolvidas que realmente conseguem sentir-se feliz com uma pessoa que está com outras pessoas sem que isso lhe cause ciúmes, sem que lhe cause inseguranças, por aí fora. Por acaso, essa é uma coisa que eu gostava de te perguntar, Sim. que é nesse sentido, qual é que é a tua opinião, por exemplo, relativamente à poligamia? Uhum.
Sim, ok. De facto, é interessante que tocas nesse assunto porque tenho andado a estudar um pouco essa dimensão do poliamor, não é? Como é que uma pessoa consegue relacionar-se com várias pessoas e ainda assim, muitas das vezes, ter uma relação estrutural, não é? Uhum. Isso ser aceito por ambas as partes. E faz sentido isso que tu dizes de ser uma pessoa bem resolvida naquilo que é a parte sentimental e a parte sexual, não é? Naquilo que é a partilha do amor e a partilha do corpo físico. Não Uhum. quer dizer que seja necessariamente uma pessoa resolvida em todas as suas Em dimensões, todas as suas dimensões, claro. mas pelo menos na partilha do amor e na partilha do corpo físico, com certeza que é uma pessoa resolvida. E é curioso porque eu ando a ouvir um podcast que se chama Ramboia com Moderação, Uhum. que concorreu para o festival dos podcasts do Pods, Boa. acho que se chama Pods, no festival, não é? E pronto, o podcast é todo ele sobre poliamor, sobre relações não monogâmicas, e é muito interessante, completamente fora da norma, não é? Aquilo que é a norma normal, digamos, e é muito desafiador ouvir os testemunhos e ouvir as reflexões neste campo, porque se nós nos desenvolvemos e se nós crescemos na relação com o outro, imagina o que é tu teres essa oportunidade de desenvolvimento em várias relações, ao nível da intimidade emocional e física. Uhum. É interessante. Um, e pronto, e depois também há toda uma corrente que diz que essa é a verdadeira natureza do ser humano, relacionar-se a nível íntimo e sexual com vários parceiros, não é? Há uma corrente que diz que essa é a nossa natureza, que essa é a natureza mais primitiva do ser humano. Sim, Um, biologicamente. e deste ponto de vista, parece interessante o ser humano ter a oportunidade de se desenvolver na relação com o outro, com vários outros, Uhum. não é? Mas, Sendo que, como tu dizes, é preciso uma grande estrutura central para no meio disto tudo não te perderes a ti próprio, não é? E continuares a saber aquilo que queres, aquilo que sentes, e mais desafiante há de ser quando tens uma relação que é estrutural, porque há casais não monogâmicos que ainda assim mantêm uma relação estrutural, não é? Deve ser sim, super desafiante, sim. sim, eu acho que agora há certas pessoas, especial isto, pá, pode parecer mau da minha parte dizer, mas eu continuo a dizer que o homem sofre sempre mais desta parte, tipo, biologicamente falando. Existe sempre mais problemas tipo de infidelidades, etc., com homens, parece-me, daquilo que eu vejo. Também não estou aqui a tirar estudos científicos do bolso para apoiar um, os meus argumentos, mas empiricamente falando, eu calculo que já existe aí pessoal que está a pensar, bem, se calhar vou começar a sugerir a poligamia à pessoa com quem eu estou, só que lá está, é o ponto de a resolução estrutural nossa, porque tudo bem que agora o pessoal ficou a pensar, epá, poligamia, não sei o quê, eu tenho certeza, já estou a pensar em pessoas, a fazer, espetáculo, quem me dera. Só que a questão é, tudo bem, tu estarias com alguém que aceitaria isso, mas tu eras capaz de aceitar? Porque aí é que está o ponto, que é, até que ponto parece muito giro nós estarmos neste caso, eu homem, estar com uma mulher que aceita a poligamia, mas de que forma é que eu conseguiria aceitar também a poligamia dela, Uhum. sem cair em hipocrisias, não é? Porque de forma Uhum. alguma uma relação pode funcionar com só benefícios para o lado do homem, sem ser com benefícios para o lado da mulher, ou vice-versa. E depois eu acho que também, se calhar, e isto eu estou a tirar ideias, não muito daquilo que eu tenho vivido, porque eu nunca vivi em relações poligâmicas, mas eu conheço pessoas que vivem e dou muito bem com pessoas que defendem o amor livre e que o praticam em determinada forma. E eu acho curioso o ponto do amor livre, especialmente numa sociedade, ou se calhar porque vivemos também numa sociedade em que não é muito aceite, mas aquilo Uhum. que me parece que acaba por acontecer é,
no caso do homem, e isto até entra aqui também em algumas questões que foram colocadas, eu vi que existia sempre muita curiosidade de saber como é que se está, quando é que se sabe se está numa relação certa, como é que se pode reacender a paixão a nível físico, como é que lidar com o desejo sexual exterior, e curiosamente isto tudo foram questões colocadas por homens, e eu vejo isso a acontecer e isso levantar muito aqui a curiosidade de estar com outras pessoas, mas não perder aquela relação estável que dá conforto, que dá outras coisas. Mas o que eu sinto que acontece com alguns praticantes do amor livre é que começa nesse tipo de relação estrutural e depois eles experimentam estar com outras pessoas, o que seja, são bem resolvidos nesse nível, mas o facto de terem a liberdade para isso acaba por aumentar a paixão e o desejo e o amor, por consequência, da pessoa que lhes permitiu essa liberdade. Portanto, é curioso que no nosso entendimento enquanto seres que praticam relações monogâmicas, a permissão da traição, aquilo que nós charíamos traição, mas para eles não é, acaba por criar maior desejo e amor pela pessoa que permitiu que isso acontecesse. Sim, e eu diria que tudo isso acontece porque, sem dúvida, que a base disso tudo é a comunicação, não é? Sim. Uma relação, para se tornar uma relação aberta, só vai funcionar se houver comunicação. Não é? Uma comunicação muito próxima, uma comunicação sem filtros, uma comunicação sem tabus, o que naturalmente vai aumentar a intimidade do casal. E eu não estou a falar da intimidade sexual, estou a falar da intimidade de partilha. Sim, sim. Não é? Portanto, é interessante que sim, abrir a relação torne o casal mais forte. Porquê? Porque trabalha aqui muito aquilo que é a base de qualquer relação, que é a comunicação. Eu acho que é muito por aí. E pronto, e depois, ok, claro que uma relação não precisa de ser aberta para se fortalecer, não é? Não, pode não passar por aí, pode passar por N coisas, mas sem dúvida que eu acho que o fenómeno que está associado a esse fortalecimento da relação é o fortalecimento da comunicação que traz intimidade ao casal. Certo. A mim o que eu me questiono, e é verdade que uma relação para ser boa não precisa de ser aberta, é um facto, mas eu questiono-me mesmo, e tenho pensado sobre isso, se o último nível, digamos assim, o nível superior daquilo que é uma relação amorosa, não acaba sempre por ser uma relação aberta, ou melhor, e quando eu digo uma relação aberta não significa que é uma relação em que a pessoa está lá e está porque quer estar com outras pessoas, mas é uma relação em que se a pessoa naquele momento quer estar com outra pessoa, apetece-lhe, está, e isso é ok. Ou se a pessoa naquele momento quer ir viver 3 meses para outro país, vai e é na boa. Ou seja, é uma relação aberta no sentido de que tudo aquilo que faça feliz momentaneamente ou a longo prazo a pessoa que eu amo vai-me fazer a mim feliz, mesmo que isso seja estar longe de mim, estar com outra pessoa que não sou eu e por aí fora. Eu questiono, porque acaba por ser uma junção, digamos assim, entre uma relação saudável de fraternal, de pai e filho, que é eu quero que o meu filho seja feliz e atinja tudo o máximo que ele puder atingir, e uma relação amorosa que é eu amo aquela pessoa, é a pessoa com quem eu desejo passar a minha vida, a pessoa com quem eu desejo fazer uma família, a pessoa com quem eu desejo estar sexualmente, etc. Pergunto-me, não sei se concordas com isso ou não. Não sei se será o fim da caminhada, ou seja, a nossa evolução enquanto ser humano nesta vida, pelo menos, em termos de felicidade no amor, não sei se uma relação aberta será o fim da caminhada. E digo isto porque há pessoas que abrem a relação, não é? Que têm relações abertas,
e voltam mais tarde a ter uma relação fechada. Claro, Não é? claro. Portanto, eu acho que o fim da caminhada ou o pico da montanha será uma relação feliz, seja ela aberta ou fechada. Ou seja, um amor feliz, não é? Independentemente de ser aberto ou fechado. Agora, o processo para chegar a esse amor feliz é que é muito variável de pessoa para pessoa. Para uma pessoa pode passar por ter relações abertas, por outra pessoa pode não passar por ter relações abertas, não é? Portanto, eu diria que o grande pico da montanha, o grande momento do amor é um amor feliz. E quando é o meu lema, não é? Como eu te disse na minha página, eu promovo sempre o trabalho para um amor feliz, e parece muito utópico, parece muito romântico, mas é porque realmente eu acredito piamente que o amor pode ser um amor feliz. Sim, sim. Vai, isso acho que até me leva a uma questão que por acaso já é uma das questões dos ouvintes, que é, não é exatamente como é que se define um amor feliz, porque eu aí acho que lá está também, era aquilo que nós estávamos a falar. Imagina que eu tenho uma relação muito boa com uma pessoa, eu sou feliz com aquela pessoa, mas se de vez em quando eu tenho a vontade de ir viver para outro país e sinto que isso me faria feliz e não o faço por causa daquela pessoa, ou se de repente eu tenho vontade de estar com outra pessoa e não o faço porque não quero perder aquela pessoa, tudo bem que são coisas muito pequenas num bem muito maior, mas até que ponto é que esse amor feliz não poderia ser mais feliz ainda? E eu acho que a questão deste rapaz em específico, posso confidenciar que penso que foi um rapaz até que disse, e também porque nós aqui no podcast falamos muito na otimização das coisas, de ser sempre o mais produtivo, o melhor, etc., que muitas vezes também é um problema, acaba por ser tóxico ao fim de algum tempo, mas existe esta preocupação, não em como saber se a nossa relação é feliz ou não, mas como saber se nós não conseguimos melhor ainda do que já temos, percebes? Como é que uma pessoa lida com essa incerteza? Sim, claro que sim, consegue sempre melhor. Acho que sim, que nós, quando estamos bem, queremos sempre mais e é sempre possível mais. Mas repara, tu podes ter uma relação melhor, claro, podes estar numa relação e achares que uma relação melhor é com outra pessoa, como também podes trabalhar para a relação ser melhor com a pessoa com quem tu estás, não é? Como tu dizias, eu estou num país e poderia ir para outro país a solo, não é? Em vez de ser em casal. Sim. E seria mais feliz. Sim, mas tu também podes ir para outro país com a pessoa com quem estás e seres também mais feliz, não é? Tudo depende do que é que faz sentido. Do que é que faz sentido. E quando eu digo um amor feliz não é um amor eterno, não é a mesma coisa, não é? Sim. Não é? Eu posso ter um amor feliz e foi um amor feliz durante 15 anos e não significar que isso é um amor eterno. Sim, porque A lá está. questão essa questão do mais e mais feliz ser com outra pessoa e não ser com a pessoa com quem tu estás, muitas vezes é mais fácil, mas é possível ser com a pessoa com quem tu estás, dá mais trabalho, porque tens que trabalhar a relação e levar eventualmente a relação para outro patamar. E às vezes isso não dá jeito porque efetivamente dá muito trabalho. Sim. Há aí uma parte em que isso realmente se coloca. Essa parte de mudar de país eu diria que é mais numa questão de imagina que tu estás com uma pessoa que não pode sair do país por uma razão qualquer, porque, sei lá, porque trabalha naquele país, não vai trocar de emprego, etc. E tu sentes que te faria feliz. Então o que tu podes fazer é, tu vais, a pessoa fica, vocês mantêm a relação, estão lá 6 meses, estão 1 ano, veem como é que é, etc. E eu acho que aí, lá está, cai muito nessa ótica também de
dos relacionamentos não necessitarem de ser perpétuos. Podem haver relacionamentos felizes e chega a um ponto em que aquele relacionamento que parecia perfeito, por razões de que não se quer sacrificar ou não deve até sacrificar, porque eu acho que depois toca muito aqui na questão de às vezes o sacrifício faz sentido, as pessoas devem também fazer sacrifício pelo outro porque o outro fez sacrifício por ele, etc. Mas até que ponto é que logo na primeira instância deve haver sacrifícios desse tipo numa relação, em que será, por muito que eu diga, não, tudo bem, eu não vou, porque eu sou feliz com esta pessoa aqui, eu digo isto hoje, mas como é que eu posso garantir que daqui a 5 ou 10 anos não me vai pesar na consciência eu não ter feito por causa de uma outra pessoa? Uhum. E sei lá, acho que são questões muito complexas que depois uma pessoa Sim. nunca sabe o que há de Sim, são fazer. muito complexas, mas a forma mais fácil de abordar uma questão complexa é torná-la simples, não é? Há uma publicação em que eu digo que o amor não implica esforço. Ok. Quando há esforço, remete para o sacrifício que tu estás a dizer. Então, o amor não implica esforço. Implica cedências? Sim, implica cedências. Implica compromisso, implica negociação? Sim, implica. Esforço e sacrifício já são outras coisas que eu acredito que o amor não implica isso. Não é? Okay. E perante esse cenário em que tu estavas a dizer, uma pessoa quer mudar de país e a outra pessoa não pode porque tem um emprego, porque tem uma questão familiar que a impede de sair do país. Ok, há aqui duas opções, uma para a pessoa A e a outra para a pessoa B, ok? E as relações acabam muitas das vezes porque é isto, há dois caminhos, um para mim, um para ti. Por que não chegar a um terceiro caminho, em que é bom para A e para B, e nem é o caminho A, nem é o caminho B, não é uma das alternativas que tínhamos em Sim. cima da mesa, mas juntos encontrarem um caminho comum. E esse caminho comum pode ser, durante o próximo ano eu não posso sair do país, mas vamos criar relações para que daqui a um ano possamos os dois sair. Ou seja, é ter esta visão para um campo comum Sim, e para sim, uma sim, sim. solução comum. Sim, estou a perceber, estou a perceber. Eu não sei se nós conseguimos ou não responder a esta questão em específico, também porque eu acho que é uma questão muito difícil de responder, porque é do tipo, como é, como é que eu sei se estou no lugar certo da minha vida? Eu não sei, não sei Sim, como é que eu é poderia sempre, estar se tivesse é tomado sempre outra uma crise, decisão. é sempre uma pergunta muito existencial, não é? É Sim, sempre uma pergunta muito existencial. Mas uma resposta interessante para isso é fazer um processo de coaching, fazer um processo de terapia, um processo de olhar para dentro e perceber se eu estou no sítio certo, se eu estou bem, se a minha relação está bem, se a minha relação não está bem, o que é preciso fazer, não é? Porque às vezes essas perguntas são tão existenciais, são tão fortes que é difícil lidarmos com elas sozinhos. uhum, E aqui é onde entra, quer seja um processo terapêutico, quer seja um processo de coaching, para termos alguém que olhe para nós, não, desculpa, para termos alguém que olhe connosco para uma coisa de forma diferente e que nos dê outras perspectivas. certo, certo, percebo. Porque às vezes nós estamos tão focados numa questão que temos, não é? Numa questão existencial, seja se estou numa relação certa, se estou no emprego certo, se estou no país certo, nós estamos tão focados nessa pergunta Uhum. que não reparamos nas respostas que estão à nossa volta. Sim, 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 é verdade, faz todo sentido. E acho que é difícil haver uma resposta certa, tal como é difícil haver uma relação certa. É a relação que temos, é a resposta que temos que trabalhar com ela e melhorá-la ao máximo. Eu acho que aqui, se calhar, o segredo não é otimizar o tipo de relação que podemos ter ou a pessoa que podemos encontrar para ter uma relação, mas se calhar otimizar a relação que nós temos. E se depois de otimizada, com boa comunicação, etc., continuamos a sentir que nos falta coisas, se calhar aí sim, não é a relação certa. Sim,
começando sempre por nós. O caminho começa sempre em nós, não é? A minha abordagem, mesmo nos casais, é fazer sempre esta abordagem para o indivíduo. Tudo começa em nós. Uhum. Naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos, naquilo que pensamos, para depois, na relação com o outro, construir um casal. Okay. Mas tudo começa sempre em nós. Okay. Boa, boa. Pegando agora em mais uma questão que me colocaram, acho que também muito comum, certamente, que toca na parte de como reacender a chama. Sim, é sempre uma questão muito, muito comum, é verdade. Sim, ora bem, então, muitas das vezes basta fazer uma viagem ao início, não é? O que é que havia no início que se perdeu? E são muitas das vezes coisas simples. Pequenos hábitos, quer sejam individuais, quer seja de casal. Atenção, não é só aquilo que é com o casal. Se eu fazia ginásio e a certa altura da minha vida deixei de fazer ginásio, isso vai interferir na relação com o outro, não é? Okay. Ou seja, é voltar ao início, voltar àquilo que permitia ter uma relação bem e saudável, quer seja comigo, quer seja com o outro. Uhum. E muitas Sim. das vezes, fazendo este exercício de voltar ao início, recuperamos e temos aqui muitas respostas que podemos trazer para o presente e para conseguir construir um futuro mais feliz e com mais paixão e com mais chama. Eu agora, quando estavas a falar nisso, não sei porquê, lembrei-me de outra coisa que eu já ouvi, eu já não sei onde é que foi, mas era qualquer coisa, alguém estava tipo a ver o tipo de pessoas e a fazer um tipo de matching qualquer entre pessoas do tipo A, pessoas do tipo B, o que seja, e havia então um casal que supostamente, dada essa tipologia, não deveria encaixar muito bem. E então a pessoa dizia, vocês têm que fazer coisas espontâneas e de distração, como viajarem muito. E eu questiono-me, isto são métodos para que a relação funcione bem, ou são métodos para distraírem os intervenientes da relação, da sua própria relação? Realmente essa pergunta é muito gira e a resposta podem ser ambas as opções, porque muitas das vezes viajar pode significar a distração do problema e tu conseguires ter soluções para o problema. É como que tu, quando estás no tornado, não é? Dentro do tornado, tu não consegues sair, mas se tu tiveres uma perspectiva de fora, tu consegues ver a saída. E a viagem pode, esse exemplo que tu deste, a viagem pode funcionar como isso, sair da tempestade e ver as coisas à distância e perceber qual é que é a saída. Portanto, podem ser ambas as respostas e eu dou-te esta que é aquilo Híbrida. que à partida poderia não ser a mais esperada, a resposta mais esperada. Boa, boa. Não, mas é interessante, se eu percebo isso de não estares é como estás tipo, preso na corrente do mar e tu sabes que eventualmente a corrente está a puxar para algum lado, mas tu ainda não percebeste bem de onde e tens que ver de que forma é que a corrente está a puxar para conseguir sair dela, senão tipo, à partida morre afogado. Mas isso é interessante e eu achei curioso na altura porque eu fiquei a pensar, bem, mas isto é uma solução, isto é o quê? Isto é a fuga da solução e agora faz mais sentido. Última questão que eu tenho aqui, colocada também por alguém, é como é que nós podemos lidar com o desejo e com a curiosidade sexual por pessoas externas à relação em que nós estamos. Uhum. Sim, é olhar com naturalidade, ok? Nós somos seres humanos e vamos sentir atração por outras pessoas que não aquela pessoa com quem estamos numa relação. É olhar para isso com naturalidade. E eu diria que é trazer esse assunto para a relação, essa conversa para a relação, porque o mais provável que vai acontecer é que a pessoa vai descobrir que do outro lado também acontece o mesmo, ok?
Claro que não estou a querer dizer com isto que agora vamos todos chegar a casa e dizer: olha, eu hoje senti uma atração por aquela pessoa. Não, não vamos abordar o assunto assim porque não vai correr bem, não é? Mas é olhar para isto com naturalidade e criar um momento em que isto possa ser conversa de casal e vamos perceber que isso acontece de lado a lado, de parte a parte. Isso, por acaso, isso é muito engraçado, porque lá está, é por isso é que eu acho que eu vivo num mundo à parte, porque eu sou muito assim, eu digo mesmo, olha, eu senti isto, aquilo, por aquele, por aquela, o que seja, eu não tenho mesmo problemas nenhuns em falar abertamente sobre essas situações, por acaso, mas isto é uma boa questão, até na ótica de, não só, porque há muito aquela coisa de... a relva é sempre mais verde do lado do vizinho, né? Nós queremos sempre ter aquilo que não podemos ter. E eu acho que às vezes é só isso mesmo, é nós só Uhum. querermos ter alguma coisa que não podemos ter. Se calhar é aí que entra a parte da psicologia do amor livre. Nem é tanto a questão de nós do amor livre em si, é mais a psicologia dele. Como nós sabemos que podemos, que não há stress nenhum, nós já nem queremos tanto, já ficamos, pronto, se eu quisesse eu podia, não, estou melhor como estou. Se calhar às vezes esse desejo e essa curiosidade é muito isso de voltar a poder sentir que pode-se tentar seduzir alguém, que pode entrar. Às vezes é isso, é mais o desafio do que a finalidade em si, porque depois muitas vezes com a finalidade até costuma haver muita culpa aliada, porque a pessoa na verdade nem gostou, nem queria fazer aquilo, depois acaba por haver a imensa traição que acaba nisso, numa desilusão tremenda, porque foi proporcionada por uma data de coisas, se calhar mal comunicadas, e desejos e frustrações acumuladas que culminaram em nada de jeito daquilo que se esperava, não é? Sim, sim, é isso mesmo. Só pegando numa frase que tu disseste, a tentação de seduzir outra pessoa. Uhum. Então traz essa tentação para a tua relação e tenta seduzir a pessoa com quem estás todos os dias. Pode ser interessante fazer esse exercício também. Sim, 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 sim. Não, acho isso curioso e acho importante mesmo, porque é difícil, é assim, eu não sei, porque eu, apesar de já ter tido relações e algumas mais longas que outras, nunca tive numa relação de 20 anos, eu não sei como é que será com 20 anos em cima de relação, mas se formos uma pessoa que não gosta de cair na comodidade, certamente será difícil conseguir alimentar uma relação durante 20 anos sem ser com uma data de exercícios e boa comunicação e até mesmo muita intimidade e cumplicidade para sustentar, porque Sim, eu acho que se eu tiver com alguém que não me consiga preencher muito mais do que qualquer outra pessoa em determinados aspectos da intimidade, da cumplicidade, não vou conseguir, porque eu vou ter sempre essa curiosidade de estar com outras pessoas, de ver coisas novas, fazer coisas novas, etc. Portanto, eu tenho que conseguir compensar muito mais com outra pessoa em certos aspectos. sim, sim, claro. Acho que sim, sim. Portanto, nós todos vivemos num mundo cheio de estímulos, não é? Há estímulos para tudo. Então, por que não usar esses estímulos externos para estimular aquilo que é a relação interna? É um exercício, não é? É um exercício. Eu não estou numa relação há 20 anos, estou numa relação à metade, Uhum. já é um longo Já percurso é um percurso. e é um longo percurso e é um trabalho diário. É um trabalho diário de tu não estares a olhar para o exterior, mas ainda assim inspirar-te pelo exterior, sentir estímulos exteriores e viveres isso na relação a dois. Ok? Boa. Isto faz sentido numa relação monogâmica. Numa relação não monogâmica, isto não ia fazer É sentido diferente, porque sim. tu ias responder aos vários estímulos exteriores, não é? Que também é legítimo. Felizmente há liberdade para tudo neste mundo. O desafio da relação monogâmica é absorver estímulos exteriores, mas interagir
na tua relação, não é? Trazer isso para a tua relação. Sim, sim. Pá, e depois acho que se a pessoa sentir que isso não resulta, tem que começar a pensar em passar para uma relação que não seja monogâmica. Claro, Mas tem claro. que estar bem com a relação, não pode esperar Sim. só Não que seja. achar que isso é a solução do problema. Sim, Sim. sim, sim. Não achar que isso é a solução do problema. Pá, pegando, já falámos aqui de Vamos terminar? já falámos aqui de umas certas, imensas coisas, já coloquei aqui questões que eu tinha, já coloquei aqui questões que as pessoas tinham, certamente agora há muito mais pessoas com questões também e que querem saber mais, pessoas que calhar mais curiosas sobre as suas próprias relações, eu espero que sim, e sobre a forma como lidam com elas próprias, e acho que esse também era o propósito essencial desta conversa, não era tentar ensinar ninguém a como ter uma relação, mas mais para, para a pessoa fazer uma pequena introspeção sobre como é que a sua relação com outros e com ela está a acontecer. E eu acho que conseguimos isso, espero eu. Sim, espero que sim. E agradeço-te muito por isso, Joana. Obrigado mais uma vez por estares aqui, por estares a partilhar connosco aquilo que tu sabes. E acho que resta-me perguntar também se existe mais algum assunto em que tu gostasses de tocar, no qual eu não toquei. Não, eu acho que fizemos aqui uma boa viagem, tocámos aqui em pontos importantes que espero que sirvam para despoltar reflexões internas, introspeções e também diálogos, não é? Nos casais, que possam partilhar entre si aqui alguns temas que nós falámos. Falar de amor é sempre um gosto para mim, não é? É tocar em muitos clichês, mas também é tocar naquilo que é a natureza do ser humano, que é Uhum. relacionar-se com o outro. Frisando sempre que tudo começa connosco. Qualquer relacionamento começa connosco e esse é sempre o ponto de partida. Eu gosto muito de frisar isso, frisar que sim, é possível um amor feliz, sim, é possível uma relação saudável, desde que haja este compromisso, quer seja para comigo mesma, não é? Cada um para consigo mesmo, como depois também para com o outro na relação. Boa, boa. E como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre os teus projetos, poder falar contigo, poder fazer Uhum. mesmo sessões, etc? Sim, pronto, eu tenho então o Instagram, Joana de Oliveira Coach, e o site joanadoliveira.com, onde vou partilhando sempre conteúdos, às vezes com mais regularidade, outras vezes com menos regularidade, mas estejam à vontade para enviarem qualquer questão, qualquer mensagem, terei muito gosto em receber. E quem achar que pode beneficiar de um processo de coaching, quer seja individual, nós não falámos disto, mas um processo de coaching de relacionamentos pode ser feito também de um ponto de vista individual, ou quer seja em casal, podem sempre contactar, estejam sempre à vontade, terei todo o gosto em poder ajudar outras pessoas para que possam também elas viver e construir um amor feliz. Boa, boa. Eu sei que tu também tens um projeto que é o Move On, certo? Sim, Com a Marta, que já esteve com a também Marta. cá no podcast. Eu sei que vocês fizeram uma edição, não sei se iriam agora fazer uma segunda, já fizeram? Sim, demos o arranque da segunda, mas ainda não deu o arranque definitivo, ainda Ok. estamos a trabalhar nisso para preparar uma edição excepcional. Prevemos que ela arranque no início do próximo ano, este ano já não, mas que Ok. possa arrancar no próximo ano. Ok, e E queres sim, dar, é interessante, diz. queres dar só uma ideia do que é para quem não Ok. sabe? Sim, era isso que eu ia fazer, exatamente. O Move On é um programa em que junta o coaching com o Theta Healing. A Theta Healing é então a prática da Marta, e nós achámos que fazia muito sentido e fizemos uma primeira edição e correu muito bem, porque no fundo o coaching move para a ação, não é? Coloca Uhum. o indivíduo a concretizar o seu objetivo, mas neste trajeto há sempre muitos medos, muitas inseguranças. E o Theta Healing entra nessa parte para desbloquear essas crenças,
para fazer um trabalho mais profundo de crenças e desbloquear isso e abrir caminho para que o processo da ação seja mais produtivo. Sim, para quem não sabe o que é o Theta Healing, agora faço eu publicidade, podem ver, acho que é o penúltimo podcast que lançámos, que é com a Marta, falamos sobre o Theta Healing, é muito curioso, eu próprio já tinha ouvido falar no Theta Healing, mas completamente leigo, sei lá, achava que era qualquer coisa tipo bruxaria, não sei, qualquer coisa muito à parte, e é porreiro, aquilo é uma terapia basicamente, como a mim pareceu-me até muito semelhante, de uma forma diferente, como se fosse uma espécie de hipnose clínica, uma meditação em que existe muita introspeção, em que nós tentamos rever os nossos traumas, perceber os nossos gatilhos, etc. Sim. E há lá vários conceitos que eu achei muito curiosos, como os downloads de sentimentos, que é mais ou menos, se o nosso conceito de amor estiver errado, é como se nos dessem um novo conceito de amor para nós conseguirmos olhar para o amor de uma forma diferente. Isto pegando de um pressuposto que, por exemplo, eu nunca vou conseguir amar uma pessoa se para mim amor for tomar partido dessa pessoa, porque eu sempre vi as pessoas à minha volta a tomarem partido com quem estão, e então é como se eu voltasse a aprender o que é amor. Eu nunca experimentei Theta Healing, mas existe realmente muito feedback interessante sobre a prática, e acho que a Joana também pode dizer como é que isso tem corrido com a experiência que eles têm tido, não é? Sim, eu aconselho. A Marta é uma terapeuta excepcional, para além de uma grande amiga, é um ser humano incrível. E o Theta Healing, de facto, é muito potenciador para descobrir estes padrões de comportamento que nós tendemos a repetir e não sabemos porquê. Certo. E com uma sessão de Theta Healing ou com um processo de várias sessões de Theta Healing, muitas das vezes vai ali à raiz de coisas interessantes. Aconselho para quem não conhece ou nunca experimentou a conhecer, porque de facto é uma técnica, não é muito falada em Portugal, mas é muito incrível, com resultados muito positivos. Boa. Olha, Joana, muito obrigado mais uma vez, agradeço-te imenso. E nós aqui no podcast temos uma brincadeira sempre no final, que é, costumamos fazer uma sugestão vínica. Começou por ser uma sugestão vínica, depois havia pessoal que não bebia vinho ou que nem sequer bebia bebidas alcoólicas, portanto nós permitimos que a pessoa sugira alguma coisa que acompanhe uma boa conversa à mesa, sendo esse o título do podcast. Ok, muito bem. Eu gosto muito de vinho tinto, mas estavas aqui a falar e eu estava aqui a pensar que não estava a ocorrer nenhum, portanto eu vou pela segunda preferência para uma boa conversa, que eu gosto muito, que é whisky. Portanto, com o vosso parceiro, com a vossa parceira, bebam um whisky, relaxados, e de certeza que a conversa vai fluir muito bem. É o meu conselho. Boa. Tens algum whisky em particular que tu gostes, tipo especialmente? Vários, não é? Há vários, mas posso falar, por exemplo, do Famous Grouse, que foi dos primeiros que eu comecei a beber, não é? Quando uma pessoa não está muito familiarizada com o whisky, tem que se começar por um mais suave. Sim. Fica aqui a sugestão, foi o meu primeiro, e portanto é sempre bom para começar e para seguir aí ao vento de uma boa conversa. Então, olha, pessoal, como sempre, costuma ser um beijo e um queijo, mas neste caso um beijo e uma boa comunicação com a vossa outra metade, com um bom copo de whisky para vocês se libertarem. Beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau.